Se encontrar uma água que seja pura, que tenha um redox negativo, que tenha, que tenha o pH acima de 9, que tenha um redox negativo, que tenha uma boa condutividade, que tenha uma tensão superficial baixa e que tenha um PRAL negativo, você vai precisar de aparelhos mais sofisticados. No Brasil, existe aparelho, por exemplo, que faz o pH subir, ficar 9, 10, usando como base filtro de magnésio, que é muito interessante. Bom, doutor Lair, já que o senhor está falando, né, nós estamos falando somente de água aqui, as pessoas estão preocupadas, então, na questão do dia a dia. Quais seriam as características de um filtro para se tomar uma boa água, uma água que realmente hidrate? Pois é, isso aí é uma resposta difícil, porque eu tenho filtro desde que custa R$1.000 até que custa R$20.000. Eu tenho uma máquina de filtragem que fala 6 línguas e produz 11 águas diferentes. Como eu sou um especialista em água, eu faço questão. Ela conversa com a minha empregada em espanhol, se ela quiser. Pode ser em inglês, pode ser em francês, entendeu? Ela fala 6 línguas, a máquina. E ela produz 11 tipos de água diferentes. Você pode ir na ultra sofisticação ou não. Você tem que tomar cuidado com os filtros que é de osmose reversa. Esses eu não recomendo de jeito nenhum. Você tem que tomar cuidado com os filtros de destilação. Eles podem ser úteis para você fazer um detox de uma semana, mas não é para você usar o resto da vida. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita não tem água, eles pegam a água do mar, faz destilação dela. Mas eles fazem remineralização dela. Eles tiram tudo, inclusive o sal, e depois repõem nas proporções certas. Eles fazem a destilação, mas fazem a remineralização. Aí sim, se eu pegar uma água de osmose reversa e acrescentar os minerais de volta, tudo bem. Então, eu tenho que ter um filtro. Ele tem que tirar a sujeira, que a primeira coisa, característica importante da água é a pureza. Ela tem que ser pura. Segundo, se for um filtro que vai mudar o pH, já é melhor, porque você pega a água aí que nasce com pH de 5. O pH do sangue é 7,5, então por aí você vai ver que é 25 vezes a mais potencial hidrogeniônico. Tá? Desculpa, 25 vezes a mais. É mais do que isso até. Então, o pH, a pureza, o pH, o redox, já fica mais complicado. O poder de oxidação de uma água, ele tem que ser negativo. O redox tem que ser negativo. O que é o redox negativo? Isso significa que essa água é antioxidante. Se você pegar a água da torneira, ela é mais 400 de redox, mais 300 de redox. Ela é altamente oxidante. Se você deixar um ferro lá fora, expor ele lá por 48 horas, ele vai enferrujar, ele vai oxidar. Se eu tomar uma água que é oxidante, ela vai oxidar meu corpo. Eu vou envelhecer mais rápido. Eu tenho que tomar uma água que seja antioxidante. Se eu pego uma água de mina, lá em cima, na mina onde ela nasce, ela tem um redox negativo. Mas à medida que ela vai descendo o morro e vai se contaminando, o redox dela vai ficando positivo. Quando ela chega no lago, ela já é boa para nadar, mas não é boa para beber. Ela já perdeu o redox. Então, eu tenho a pureza, eu tenho o pH, eu tenho o redox. Eu tenho a condutividade. Eu disse para você que a água conduz. Aqui, ó. O meu cérebro vai dar um comando. Levanta o braço. Aí, eu levantei. Tem um comando daqui para levantar o braço. Eu tive que conduzir um circuito elétrico aqui para levantar meu braço. Agora, se eu tenho pouco mineral, levanta o braço. Eu vou levantar devagar. O meu reflexo está perdendo. À medida que os anos passam, o boxeador não é o mesmo. Ele vai diminuindo o reflexo dele. A velocidade com que conduz o comando do cérebro para os músculos. A água que eu bebo faz diferença. Se eu beber uma água morta, a minha condutividade fica lenta. Se você pegar um cara de 80 anos de idade
e pôr para correr com um de 18 anos, quem é que você acha que vai ganhar? Se for tudo igual, a não ser que o de 18 anos não tenha perna, mas se for tudo igual, ele vai ganhar, claro que vai ganhar. Ele é mais rápido, ele tem mais reflexo, ele tem mais condutividade no corpo. Ora, se eu tomo uma água que tem mais minerais, eu estou fornecendo para o meu corpo mais condutividade, eu fico mais esperto, mesmo que eu tenha 73 anos, como é o meu caso, eu tenho mais reflexo. A tensão superficial da água é importante, é o quinto fator. É a tensão superficial. É o seguinte, a água ela tem que ter uma tensão superficial baixa, muito baixa. Quanto mais baixa a tensão superficial, melhor. O que faz a tensão superficial? O número de moléculas que ficam juntas. Então, eu posso ter uma água que tem um cluster de 11 moléculas. Eu posso ter uma água que tem um cluster de 6 moléculas. Claro que a que tem de 6 moléculas é muito mais maleável, tem uma tensão superficial muito menor, ela vai em capilares que a outra não vai. Ela é muito mais hidratante. E, finalmente, existe uma coisa chamada PRAL, P-R-A-L, que é a carga do potencial renal ácido, que, igual ao redox, tem que ser negativo. Essa é a grande descoberta dos últimos 10 anos, é o PRAL. O PRAL é o seguinte, quanto mais negativo for o PRAL da água, mais saudável ela é. Eu posso pegar duas águas que têm o mesmo pH, mas uma tem o PRAL mais negativo, eu quero essa com PRAL mais negativo. Porque a que tem o PRAL menos negativo, ou até positivo, quando ela chega no estômago, ela não resiste. Aquela alcalinidade dela não resiste. Então, o PRAL é o que, no fundo, é o que interessa. Eles têm estudos. O Qi Jong fez um estudo com 238 mil pessoas, dos quais não sei quantas viraram diabéticos, e ele era capaz de medir o PRAL. E ele viu que, comparando quem tem um PRAL negativo com quem tem um PRAL positivo, a incidência de diabetes, em 8 anos de follow-up, aumentou 22%. 22% mais pessoas tinham. Então, ficou uma vez por toda mostrando que essa alcalinidade a longo prazo faz uma diferença na vida das pessoas. Se encontrar uma água que seja pura, que tenha um redox negativo, que tenha o pH acima de 9, que tenha um redox negativo, que tenha uma boa condutividade, que tenha uma tensão superficial baixa e que tenha um PRAL negativo, você vai precisar de aparelhos mais sofisticados. No Brasil, existe aparelho, por exemplo, que faz o pH subir, ficar 9, 10, usando como base filtro de magnésio, que é muito interessante, porque o Brasil tem pouco magnésio no solo. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Então, você vai já suplementar o magnésio. E, segundo, tem um substrato, não foi feito, a ionização não foi feito só pela eletroforese da água, hidrogênio de um lado, oxidrilo do outro. Ele foi feito também, tem um substrato ali, e o PRAL vai ficar mais negativo. Então, você tem isso. Isso aí custa o quê? Sei lá, R$2.000, R$1.800, R$2.000. Então, cada um, você vai ver o que acontece. Eu sei que se você mora perto de uma região onde tem uma mina muito boa, a água estudada, tem minerais, tem um pH pelo menos acima de 7,5, é engarrafado e é entregue na sua casa, sei lá, com menos de 200 quilômetros, também é uma opção. Agora, se ela vem lá de longe, como eu disse, e estava no sol, e o sol bateu naquele plástico, aquele plástico liberou bisfenol A, liberou fitalato, e agora esses venenos agora vão te engordar. Engordar? Se você mora em São Paulo e está tomando uma água que nasceu em Porto Alegre, ela veio de caminhão até São Paulo, quando ela chega na sua mesa, ela chega contaminada por bisfenol A e fitalato. E o bisfenol A e fitalato cai no seu corpo e tem uma ação de estrogenicidade. Você engorda, funciona como hormônio feminino. Você vê, pode ser que a água até te engorde. Se estou tomando essa água, engordei. Pode acontecer, sim. Você vê que o estudo da água é bastante complexo. Você pode ficar horas e horas, nós já até passamos do tempo aqui, discutindo isso. Isso aqui não termina. Eu posso ficar a noite inteira falando para você de água e não termina a história. O que você tem para falar aí, Fernando?
você, internauta que está nos assistindo, logo abaixo aí da telinha, nós temos 2 links, nós temos 2 presentes para vocês, tá certo? Um link é para você se cadastrar, os 2, na verdade, é para você se cadastrar. O link da Jolivie, você vai se cadastrar e vai receber todas as informações para acompanhar esse documentário produzido da Jolivie, junto com o Dr. Lai Ribeiro aí, sobre curas, tá certo? Então você se cadastra no link da Jolivie e vai receber todas as informações. Curas proibidas. Curas proibidas, é um tema bem típico aqui do Dr. Lai Ribeiro, né? Então, vamos ficar atentos a esse documentário que eu já assisti os bastidores, é fantástico. E no outro link, pessoal, nós demos aqui uma grande quantidade de informações sobre água. Mas você que ficou mais interessado ainda, você clica aqui nesse link e vai receber um e-book, um resumo aqui do que foi falado sobre água e ainda muito mais conteúdos que nós traduzimos, aí nós transcrevemos todo o conhecimento do Dr. Lai Ribeiro nesse e-book. É gratuito para você, basta você clicar e cadastrar o seu e-mail aqui, tá certo? Eu me chamo Nádija, eu moro na cidade de Recife, Pernambuco, e eu sofro de rinite alérgica. E assim, uma rinite alérgica profunda, que assim me faz assim ficar bastante atormentada quando assim eu tô no ponto alto, sabe, na crise. Muito atormentada mesmo, eu fico sem respirar pelo nariz e assim, para mim é bem difícil. Mas assim, em uma dessas crises, eu fui tentar buscar na internet alguma solução para o meu problema, algum remédio caseiro, algum tratamento, alguma coisa. E na internet eu encontrei o vídeo de Dr. Lai Ribeiro, falando sobre um tratamento para rinite, no qual ele indicava suco de um limão por dia em jejum. E assim, eu comecei a fazer o tratamento, né? E eu confesso que hoje faz tipo um mês que eu venho fazendo. E eu confesso que eu senti uma melhora significativa, né, no meu organismo. Eu não estou mais tão sensível como eu estava antes, porque assim, qualquer ventinho que desse, eu espirrava, o meu nariz entupia, ficava pior do que já estava, e assim, eu estava chegando ao ponto de ficar só trancada no quarto. Porque eu não poderia receber nenhuma corrente de ar, nenhuma mudança de temperatura, porque a minha rinite é assim, ela é com mudança de temperatura. Então, assim, qualquer ventinho que desse era o suficiente para que eu me sentisse mal, que eu começasse a espirrar, que meu nariz entupisse. Era um drama. Comecei a fazer o que ele falou, o que ele indicou na internet, e hoje eu me sinto bem melhor. Eu me sinto bem mais fortalecida. Então, assim, o que ele passou, a receita que ele indicou, para mim, na Adja aqui do Recife, funcionou muito bem. Queria que chegasse até ele o meu agradecimento. Obrigada, doutor. Viu? Por você ter, assim, exposto uma maneira tão simples de melhorar, né, a rotina de quem tem rinite alérgica, que foi o meu caso.